Capítulo 12. Dinâmica. Leis de Newton. Isaac Newton publicou essas leis em 1687, no seu tratado de 3 volumes intitulado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. As leis explicavam vários dos resultados observados quanto ao movimento dos objetos físicos. Newton também demonstrou em seu trabalho como as 3 leis, combinadas com a lei da gravitação universal, conseguiam explicar as consagradas leis de Kepler sobre o movimento planetário. Essa demonstração foi a maior evidência a favor de sua teoria. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Se um corpo está em equilíbrio, isto é, a resultante das forças que agem sobre ele é nula, é possível encontrar ao menos um referencial, denominado inercial, para o qual esse corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então é importante lembrar: a principal utilidade da primeira lei de Newton é estabelecer um referencial com o qual possamos trabalhar. O princípio da inércia explica o que acontece para que os corpos e pratos sobre uma toalha possam continuar sobre a mesa se a toalha for puxada abruptamente. Entendemos que os pratos, copos e talheres estejam em repouso sobre a mesa. Estes vão permanecer eternamente em repouso, até que algo aconteça para movê-los de lá. Com o puxão da toalha de maneira correta, não se consegue imprimir força suficiente para que os corpos entrem em movimento. Então, eles permanecem em seus lugares. O mesmo efeito pode ser observado quando estamos em pé dentro de um transporte coletivo, comboio, metrô ou carro, e este começa a se mover. Nosso corpo tende a ir para trás ou ir para frente em relação ao carro, mas em relação ao chão, nosso corpo simplesmente tenderá a permanecer parado. Segunda lei de Newton, princípio da força. A mudança de movimento é proporcional à força motora aplicada e é produzida na direção da linha reta, na qual aquela força é impressa. Quando uma força resultante atua sobre uma partícula, esta adquire uma aceleração, na mesma direção e sentido da força, segundo um referencial inercial. A relação, nesse caso, entre a causa, a força resultante, e o efeito, a aceleração, constitui o objetivo principal da segunda lei de Newton. Matematicamente, a definição da força é expressa da seguinte forma: força é igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Isto significa que, sendo a massa do corpo constante, a força resultante e a aceleração produzida possuem intensidades diretamente proporcionais. No Sistema Internacional de Unidades, a massa é medida em quilograma. A aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. E a força é medida, então, em newtons. Resumindo, o segundo princípio consiste em que todo corpo em repouso precisa de uma força para se movimentar, e todo corpo em movimento precisa de uma força para parar. O corpo adquire velocidade de acordo com a força aplicada. Ou seja, quanto mais intensa for a força resultante, maior será a aceleração adquirida pelo corpo. Segunda lei de Newton, força-peso. Peso é a força gravitacional exercida por um planeta sobre qualquer corpo colocado próximo dele.
No lançamento de um objeto, no vácuo, obliquamente inclinado, a única força atuante sobre ele é a gravidade, a gravitacional, ou seja, o peso. A força-peso é sempre vertical para baixo, apontando para o centro do planeta, e possui módulo igual a força-peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, mg. Ainda segundo a lei de Newton, outra força, força normal. A força normal, ou de apoio, N, é o nome que damos para a força que surge quando apoiamos qualquer corpo sobre alguma superfície. O nome dela é normal, pois ela sempre aparece formando um ângulo de 90 graus com a superfície, o qual o corpo está sendo apoiado. É fácil identificá-la. Sempre que um corpo estiver apoiado sobre algo, existirá a força normal. Ela será representada por um vetor que sai ou entra na superfície onde o apoio acontece, formando com esta um ângulo de 90 graus. Segundo a lei de Newton, força de tração. A força de tração aparece em fios, cabos ou cordas, quando solicitados. Esta força ocorre nas duas extremidades do fio, cabo ou corda com a mesma intensidade, intensidades iguais. Ainda segundo a lei de Newton, outra força, força elástica. Para medir forças, um dos instrumentos utilizados é o dinamômetro de mola. O dinamômetro de mola é constituído de uma mola helicoidal, tendo na sua extremidade superior um cursor que desliza sobre uma escala previamente graduada quando o dinamômetro é calibrado. Na outra extremidade da mola é aplicada a força que se quer medir. O dinamômetro funciona baseado na lei de Hooke. Quando a deformação X da mola é elástica, cessando a ação da força F que produziu a deformação, a mola volta à posição inicial devido à ação da força elástica, intrínseca a ela, pertencente a ela. Ainda força elástica. A força elástica atua no sentido contrário ao da deformação. Hooke estabeleceu uma lei que relaciona a força elástica com a deformação. Observe na figura. A deformação é o quanto a mola foi esticada ou comprimida. Onde K é a constante elástica da mola. A unidade da constante elástica da mola no sistema internacional é Newton por metro. A constante tem como unidade Newton por metro. Terceira lei de Newton. A toda ação há sempre oposto uma reação igual ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. A terceira lei de Newton também é conhecida como lei da ação e reação. Se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que A aplicou em B. As forças de ação e reação têm as seguintes características. Estão associadas a uma única interação, ou seja, correspondem às forças trocadas entre apenas dois corpos. Têm sempre a mesma natureza. Ambas são de contato ou ambas são de campo. Logo, possuem o mesmo nome, de contato ou de campo. É indiferente atribuir a ação a cada uma das forças e a reação a outra. Estas forças são caracterizadas por terem sentidos diferentes, direções iguais, intensidades iguais e aplicadas em corpos diferentes. Logo, não se anulam.
Exercício proposto número 1. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta.